A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amado irmão e amada irmã. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Eu sou o Vinícius da Michele. E eu sou a Michele do Vinícius. Sejam bem-vindos a mais um Bem Casados. Bem Casados, o programa do seu coração, do seu casamento, toda sexta-feira. Às 20 horas. 20 horas aqui, por isso fica conectado aí na IPP-TV, a sua TV missionária. E se você ainda não segue o nosso programa, segue aí no Instagram, o @Bem Casados. Underline IPP-TV, não podemos esquecer. E a IPP-TV faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Por isso, o nosso beijo aí para o casal que a gente ama, o nosso pastor e a sua esposa Tássia, a reverenda Arival. Por isso a gente fica muito feliz de poder compartilhar com você histórias reais, né, Michele? Histórias reais, de vidas reais. Testemunhos reais aqui para edificação e para que você possa aí também rogar ao Senhor pelo seu casamento, para que cada dia o seu casamento faça parte da missão de Deus. Por falar em missão de Deus, o tema hoje é muito importante, né? Você lembra o tema, Michele? Vamos lá? Firmados na rocha e unidos na missão. Unidos na missão, exatamente. E por falar nisso, de estarmos firmados na rocha, todo casamento precisa estar firmado em Cristo. É por isso que eu quero convidar você a ouvir a voz do Criador do casamento, justamente em Mateus 7. E nós vamos ler, a Michele vai nos ajudar com a leitura, Mateus 7, de 24 a 27. E todo casamento, toda família, todo lar precisa ter a sua fundação na rocha que é Cristo. Vamos ler, Michele, por favor? Você lê aí na Nova Almeida atualizada para a gente. Mateus 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Palavra do Senhor. A mesma tempestade, os mesmos problemas da vida, duas casas diferentes, dois fundamentos diferentes. Tudo aquilo que desmorona traz um símbolo, segundo a palavra de Deus, as coisas passageiras desse mundo, que podem se tornar ídolos, que são corriqueiras, transitórias, e que muitas vezes, quando queremos firmar o nosso coração, fundamentar, ter como base essas coisas que são arenosas, elas não suportam as tempestades da vida, porque elas não contribuem em nada para a segurança do nosso coração. Seja performance, sexo, seu título, trabalho, dinheiro, tudo isso é fugaz, porque o tesouro que temos que construir são os tesouros celestiais, e estes só podem ser construídos em Cristo. Por isso que as bênçãos celestiais são mais importantes do que as bênçãos materiais. Como você tem firmado o seu casamento? Jesus aqui encerra o Sermão do Monte justamente com essa imagem poderosa. E no casamento, como na vida cristã, isso não pode ser diferente. O único fundamento inabalável é Cristo, que se mostra sendo a própria rocha. Por isso que no testemunho do casal de hoje, você vai perceber comigo que o casamento não é um fim em si mesmo, mas ao mesmo tempo você vai perceber que esse casal se colocou como parte da missão de Deus, aliás, a sua família como missão de Deus, porque quando uma aliança é feita diante de Deus e sustentada por Ele mesmo, ela reflete o Evangelho da graça. E é por isso que a rocha que é Cristo nos firma contra as crises da vida, contra as chuvas desse mundo, as tempestades desse mundo, os ventos da rotina e até mesmo os rios de perdas e mudanças. É por isso que firmados na rocha e unidos na missão significa no programa de hoje que precisamos viver diariamente com humildade e dependência do Senhor. E é por isso que estar unido na missão nos lembra que o casamento é uma união que existe não apenas para felicidade, conforto ou conquistar alguma segurança financeira dos cônjuges e da família, mas a união em Cristo, que os torna uma só carne em Cristo, é, na verdade, um serviço para a glória de Deus e testemunho ao mundo. Por isso, no mundo de hoje e de sempre, na verdade, que jaz no maligno de relacionamentos frágeis,
e de muitas vezes compromissos descartáveis, casais cristãos são chamados a viver firmados na rocha e unidos em Cristo. Por isso, servindo juntos na missão, como diria João Calvino, o casamento é a escola da santidade, onde cada um aprende a negar a si mesmo pelo bem do outro. Que Deus assim nos abençoe e que você possa ir junto com o seu cônjuge, e se você ainda não é casado, orar por isso, para que você possa estar firmado na rocha e unido na missão. Vamos juntos, que Deus nos abençoe. Não é isso, Michele? É isso aí. Agora a gente vai conhecer um pouquinho do nosso casal vendo o vídeo deles. Nos conhecemos em meados de 2005. Naquela época, o Marco era cliente de uma empresa de equipamentos de Caxias do Sul e uma amiga em comum nos apresentou via MSN. Não demorou para que ambos percebessem que havia algo além da amizade, algo que se transformou em paixão e, com o tempo, amadureceu para o amor. Karina, que vivia com a filha de seu primeiro relacionamento, sentia que as idas e vindas a São Paulo já não eram suficientes para preencher o desejo de ambos de se tornarem uma família. Em 2007, o casal descobriu que aguardava o seu primeiro filho, o Abílio. Esse ano também marcou o início da mudança para São Paulo. Apesar das dificuldades, a perseverança e a confiança de que Deus tem o melhor para nós foram fundamentais. O casal não desistiu e, com fé e determinação, fortaleceu ainda mais seu relacionamento, firmando-o sobre bases sólidas. A caminhada do casal seguiu com marcos importantes: a graduação da Ruth em pedagogia, a entrada do João na faculdade, a criação de uma nova empresa, negócio de ambos, a construção de uma casa e, claro, muitas histórias de superação. A mudança para a Igreja Presbiteriana de Pinheiros aconteceu em 2015, quando concluíram o discipulado de novos membros com o saudoso Milton. Nos anos seguintes, a família viveu momentos inesquecíveis: o casamento da Ruth, a graduação do João e a chegada do primeiro neto, o João Antônio. Com o coração transbordando de alegria, o casal seguiu sua caminhada e Maria Teresa chegou para alegrar ainda mais a família. Esse ano, João vai se casar, uma netinha está a caminho, Abílio termina o ensino médio e se prepara para ingressar na faculdade, e a vida continua a surpreender com mais bênçãos. Hoje, o casal já tem 2 netinhos, com mais um a caminho. Os filhos, noras e namoradas também frequentam a IPP, e a misericórdia de Deus tem se manifestado abundantemente na vida dessa família. Karina e Marco têm se dedicado mais de 15 anos ao aconselhamento de casais. Karina foi responsável pelos adolescentes da denominação anterior, onde o Marco também ajudava no berçário. Já na IPP, Karina se envolveu ativamente com os juvenis e no coral da igreja. Marco, por sua vez, foi eleito e reeleito diácono, completando neste ano 10 anos como oficial da igreja. Além disso, o casal lidera o grupo de pastoreio Interlagos. Estamos de volta. Voltamos? Muito bom. Voltamos. E a gente já agradece o casal, Marco e Karina. Obrigada por terem vindo e contarem um pouquinho da história de vocês pra gente. Muito obrigada mesmo. Marco e Karina, sejam bem-vindos, viu? Esse programa é a casa de vocês e a gente agora está em casa recebendo vocês para contar essa história maravilhosa. Sejam bem-vindos. Obrigada. Nós que agradecemos o convite, a oportunidade de compartilhar um pouco da nossa vida. Bom demais. Pastor, obrigado novamente pelo convite. A gente vê essa oportunidade, é um privilégio estar aqui dividindo um pouquinho da nossa história com vocês, com o pessoal que está vendo a gente também, e ver se a gente consegue, assim, puxar o pessoal para servir mais a igreja, para estar presente mais no dia a dia. Dá um testemunho para incentivar a galera, Exatamente. Né? Bom demais. A gente... E como diz o nosso pastor Claro. Arival, né? Crente que não trabalha, dá trabalho. Né? Muito bom. Ele tem essa licença poética para falar Não, é isso. maravilhosa essa frase, porque o casal que está aqui é o verdade casal isso, que né, trabalha. gente? Bom demais. Assim, a gente sabe que
No tempo de Deus a gente fala assim, Kairos, o tempo propício. E muita coisa do tempo propício de Deus aconteceu na vida de vocês, né? Até que vocês se estabelecessem aí como casal. Mas teve a cronologia dos fatos. E a Michelle gosta muito de falar isso, né, amor? Eu gosto de falar. Quem assiste todos os episódios aqui sabe que a gente sempre fala isso, né? Traçar a nossa linha cronológica para a gente entender, né? Desde lá de trás, como se conheceram até mesmo o dia de vídeo hoje. tendo falado já um pouquinho, O né? vídeo resume, né, uma boa parte ali, mas agora a gente vai nos detalhes, porque a gente gosta de conversar sobre os detalhes. Então vamos nessa. Né? E a gente quer saber, então, como é que foi o início de vocês aí? Os detalhes. Quando vocês se viram a primeira vez, como é que foi? A primeira vez que eu vi a Karina foi numa chamada de MSN. MSN? Rapaz, esse negócio é novo, né? Não, nós tínhamos uma amiga em comum que trabalhava na área do marco para uma empresa de Caxias do Sul, porque eu sou gaúcha, sou de uma cidade pequena do interior. E ela nos apresentou por internet. E nós ficamos muito tempo conversando por MSN antes de nos conhecermos pessoalmente. Olha aí. MSN é a versão primeira lá do WhatsApp, né? Quem não sabe, os que na mais verdade novos, é a né? segunda versão de ICQ. Eita, fui longe agora. O ICQ ainda é mais longe. O pessoal fala assim, o pessoal brinca assim, quer saber se a pessoa é velha, aí você vê se o e-mail dela é @hotmail ainda. É verdade, Não é? É verdade. Mas brincadeiras à parte aí. Muito MSN, teve chamada de vídeo também ali ou não? Chamada de vídeo, poucas, porque na época poucas chamadas de vídeo. Era mais muito difícil, né? complicado, era mais difícil, Era mas mais- muita conversa. Muita conversa. Muita conversa. Quando nós finalmente nos encontramos, né? A gente estava com aquele sentimento de, meu Deus, será que é a pessoa com quem eu estou falando? Será que eu tô Realmente conversando mesmo? é a Porque era pessoa. uma Será que é época- você mesmo, né? Exato. Porque era uma época que existiam os golpes, as pessoas Sim. passavam. Até hoje, né? Eram fotos que não eram e Claro. tal. Então a gente tinha esse medo. Na época eu vinha a São Paulo a trabalho, eu trabalhava com TI, eu era profissional da área de TI da IBM e vinha a trabalho. Olha que legal. E aí eu pensei, vou encontrar ele no aeroporto, um lugar cheio, com Sim. muita gente. Seguro, muita gente. Seguro, porque se não for ele, eu fujo. E nós nos encontramos no aeroporto, né? Aí certo. nós vemos, realmente a pessoa da foto. É Pessoa real, da né? foto. Só que fazia tanto tempo que a gente conversava. Vocês se falaram por quanto tempo pelo MSN? 8 meses, quase. Uau. Mais ou menos 8 meses. Rapaz, quase um ano. Daqui a pouco era quase um 8 ano meses. falando. Quando a gente se conheceu, a gente já se conhecia. Sim. Sim, Assim, claro. A grande dúvida era a seguinte, né? Ela estava no aeroporto e eles estavam no aeroporto também. Então eu liguei para a Karina, a gente tinha os celulares e tal. Eu liguei para ela e tinha uma moça que era completamente Diferente. E que atendeu. que atendeu o telefone. Eu falei, pronto, aquela pessoa que está ali não, pode ser a ela. Karina. Eu tava atrás da moça. A coincidência de alguém puxar o telefone e telefone atender Na também. hora. E eu Na lembro que mesma na época a gente foi convidado até depois de casados, fomos convidados por uma revista evangélica, não lembro direito o nome, do Rio de Janeiro, para fazer uma matéria sobre os perigos dos relacionamentos na internet. Olha só. E nós falamos sobre isso. Como foi, o tempo que a gente conversou, quanto tempo realmente levou para a gente marcar um primeiro encontro, a gente marcou, e como a gente não incentivava que as pessoas se relacionassem pela internet e se encontrassem de uma forma irresponsável. E isso a gente está falando de 20 anos 20 atrás. anos Hoje acho que essa tensão, essa preocupação tem que ser maior ainda. Maior. né? Redobrada. Desculpa te É interromper. verdade, é isso. Não, com certeza. E nos conhecemos. E aí, da saída do aeroporto ali, como é que foi? Aí nós fomos almoçar, porque já estava próximo do almoço. E a partir dali a gente intensificou assim os nossos contatos por MSN, por celular, então. Né? E nós firmamos namoro. E Eu fui a Caxias do Sul pedir ela em namoro para minha mãe. mãe da Karina, né? Pra Foi lá minha conhecer a filha. família? Fui Pra conhecer minha a família. filha. Olha aí. Me pediu Foi em Caxias do namoro Sul, pra minha ou filha, Karina? Caxias do Sul. Você é gaúcho e você é paulista? Ou... Sou paulista. Você é paulista, olha aí. Paulistano. né? Paulista. Só pra vocês saberem assim, a gente morou um ano em Porto Alegre. Ah, então pronto. Sim. Então nós somos Vocês são um pouco gaúchos. Cariúchos. Cariúchos. Vai passar frio lá. Sim, sim. foi mesmo. Mas terra boa, né? Povo muito querida. Povo E querido. aí nós começamos a namorar a sério e viramos namorados de ponte aérea. O que era complicado. Sim. Né? Com a filha na época adolescente, entrando na adolescência, na pré-adolescência, e aí trabalho, vai e volta, vai e volta.
a gente percebeu que Ô Karina, só para esse assunto é muito importante e o pessoal de casa entender, né? Você teve uma gravidez precoce aos 17 anos, 17 anos dentro da igreja. Dentro da igreja. E na época a igreja entendeu que uma maneira de solucionar uma gravidez precoce era casando. Entendi. Algo que em um ano. Não deu certo, porque eram muito Dois novos. adolescentes, muito jovens. né? 2 adolescentes. E aí, pro pessoal de casa, fica a dica aí, assim, 99% de chance de dar errado. Quando, por exemplo, o sexo do casamento provoca isso, uma gravidez indesejada antes da hora, antes do casamento, e aí traz consequências muito... É claro que Deus pode restaurar, obviamente, mas as chances são muito difíceis. É um caminho que hoje, como conselheiros, a gente é conselheiros matrimoniais de noivos, de namorados, casados, e a gente não aconselha. Na verdade, Exato. nossas vivências e nossas experiências nos dão essa... Mais do que aconselhar biblicamente, a gente compartilha a vida. E a gente compartilha o que não fazer, baseados naquilo que a gente aprendeu a não fazer. E claro, experiência. trazer a palavra de Deus ao seu coração. Deus ordena que você se preserve, você é adolescente, jovem, e se guarde para o casamento. Não faça isso, porque Não o risco é grande. Sim, Mas e o caminho é sofrido, né? É quando isso sofrido. acontece, É sofrido. né? Deus restaura, né? A gente crê nisso, mas é sofrido, né? uma vez aconselhando um casal também que teve filho antes do casamento, eu falei assim, olha, vai ser muito difícil, mas é como se você começasse uma partida já no primeiro minuto perdendo de 1-0 e aí tem que se reestruturar tudo. Exato. E muita coisa se perde. Mas, voltando a vocês, Deus é um Deus que reconstrói vasos quebrados. Verdade. Vocês foram restaurados. Verdade. E aí mesmo com a filha, Marco deu sequência aí na construção desse relacionamento. Exato. E aí? Assim, nós somos muito afortunados, né? Eu sempre me dei bem com a Ruth, que é a filha da Karina, minha filha também. E desde o início, assim, nós tivemos um relacionamento muito aberto, muito franco e muito amoroso desde o início, né? Uhum. Então isso contribuiu para que o nosso relacionamento fosse adiante, né? A partir daí, a gente já tinha chegado à conclusão de que não valia mais, a gente não conseguia mais viver as pontes aéreas da vida. Então a Karina veio para São Paulo com a Ruth. Quanto tempo durou essa ponte aérea, esse namoro de ponte aérea, né? Quase um ano. Quase um ano. Aí foi Aí nós vimos para São Paulo, nos casamos, e temos um caçula, temos o Abílio. Temos o Abílio, né? O Abílio tem 17 anos, fez 17 anos. E assim, Deus tem sido muito bom com a gente, né? Vocês mencionaram que foi assim, esse início foi preciso muita perseverança e fé, né? Foi. No relato de vocês. Mas mesmo assim, como que vocês aprenderam a confiar em Deus num cenário que ainda parecia incerto, porque vocês estavam construindo, estavam de ponte aérea, mas aí decidiram que a vida era dois. Como é que vocês aprenderam a confiar em Deus? Ambos carregavam suas histórias, né? Nós Claro. somos feitos das nossas histórias, das nossas experiências, das nossas escolhas. E quando a gente optou pelo casamento, a gente sabia que nós não éramos dois jovens iniciando do zero. E que haveriam dificuldades, né? Ele vinha de uma igreja, eu vinha de outra igreja, eu tinha mais anos de caminhada de fé, mas também mais anos de tombos, erros, acertos. Eu já vinha de ministério, eu cuidava de adolescentes, sempre cuidei de adolescentes na igreja que eu fazia parte. Por uma época eu me afastei da igreja, depois voltei. E ele vinha de uma igreja, de um veio diferente, eles professavam a fé de uma maneira diferente da minha, a minha era mais tradicional. Então a gente teve que se encontrar Teve que nesse se alinhar, meio, né? E procurar uma casa de fé para a gente congregar. Na época nós fomos para a igreja que ele participava, né? E literalmente a gente teve que confiar em Deus, porque no início não foi fácil. Não pelo relacionamento dele com a minha filha, que foi sempre muito maravilhoso, mas por todas as questões que envolviam da igreja, E a própria mudança. a do Rio Grande mudança do Sul pra de São Paulo. local, A Ruth mudou de escola. de cultura, né? As culturas, apesar de estar dentro do Brasil, mas as culturas são diferentes. Então houve um período aí de adaptação que foi por Deus mesmo que a gente conseguiu. Os primeiros 3 anos foram difíceis. Foram bem complicados. Foram difíceis? Foram difíceis, mas Teve alguma coisa que marcou vocês assim nesses primeiros anos?
houve uma grande dificuldade de aceitação por parte da família do Marco. É uma família muito tradicional. Não é uma família cristã, é uma família extremamente católica. E uma família muito austera, né, culturalmente falando, e eles tiveram uma dificuldade muito grande de me aceitar a Ruth, aceitar a situação. Então, os primeiros 3 anos foram difíceis porque a gente enfrentou muito essa batalha, né? E a gente optou por continuar junto, porque claro que a gente recebia ataques e flechas de todos os lados. Mas Deus nos sustentou, essa é a verdade. A gente entende que a gente é fruto realmente da graça de Deus e por isso que nós continuamos casados. E aí nessa questão da jornada da família, né, de mudança, assim, como que a oração fez a diferença, assim, para vocês? Na mudança de cidade, com a Ruth, nova adaptação, né? Mudança de clima, de cultura do Rio Grande do Sul. A gente que já morou lá sabe que tem uma cultura muito forte, né? A cultura gaúcha. Em São Paulo a gente não tem, né? Não tem tradições, assim, né? Culturais, né? Como que a oração ajudou vocês nesse... Só complementando, Michele, porque a oração é um pilar de disciplina espiritual muito importante. Vocês se agarraram a esse pilar? Como foi isso? Oração, devocionais diários. Nós fazemos devocionais com as crianças todas as noites. Isso daí há muitos anos. Isso, muitos anos. A nossa vida de oração, porque estar dentro da igreja, a gente nunca ficou fora da igreja. Nunca. A gente sempre entendeu que a gente precisava estar coberto pelo corpo de Cristo, com os nossos irmãos, sendo ministrados para o pastor, e que a gente não podia se afastar. Mesmo antes da gente chegar até a Presbiteriana de Pinheiros, nós já congregávamos. Tínhamos ministério. Tínhamos ministério e, assim, sempre atento ao que a gente conseguia ouvir com o nosso coração. Ô Marco, nesse ponto aí, muito importante, com os erros e acertos que todos nós temos, né? E com essa dificuldade de mudança, você recomendaria, né, para as pessoas, assim, a gente pode dizer, olha, mesmo que você falhe, mesmo que você peque, não se afaste da igreja do Senhor? Não deixe de ter ali o aconselhamento bíblico, a cobertura do seu pastor que vai estar orando por você, que vai estar cuidando de você. Isso foi essencial para vocês e vocês poderiam recomendar para o pessoal de casa, é isso? É o que a gente mais fala. É o que a gente insiste com os casais, com os nossos amigos. Porque se você não tem alguém, um pastor, ou alguém que faça um acompanhamento contigo, um irmão mesmo da igreja, que esteja ali do seu lado, que esteja partilhando vida, partilhando histórias, partilhando conhecimentos e orando por você, vai ficar mais difícil ainda. Muito. A gente aconselha a todos, é uma coisa que a gente sempre fala. Então a gente precisa se cercar de gente experiente na fé, seria isso? Gente experiente na fé e esteja debaixo da graça. Vai para a igreja. Congregue. Isso a gente fala sempre, congregue, porque vai apagar. A brasa fora do fogo, ela apaga. Apaga, é verdade. Ela apaga. Então, tem que estar. Mas tem muita gente, porque hoje é a coisa do desigrejado, né? Tem muita gente que diz, não, mas eu oro em casa, eu faço meu devocional em casa, eu vejo culto em casa. Não. Você tem que estar tem essas facilidades. Existem pessoas que têm dificuldade de locomoção, eu acredito que alcança muito, ou está fora do país, tem saudade da sua igreja, mas você tem que estar dentro da igreja. É aquela coisa, né, Michele, da pessoa se sentir muitas vezes ferida, e às vezes até ferida pelo seu próprio pecado e acaba querendo se afastar. Mas isso, na verdade, vai ser. Disso. A igreja, na época, me feriu. Quando eu estava grávida da Ruth, quando eu casei muito jovem, eu fui ferida da minha igreja. Pelo julgamento, né? Eu poderia nunca mais ter voltado. Né? Mas aí eu digo que eu acredito na eleição a partir do fato de que eu poderia nunca mais ter voltado, mas Deus me resgatou de volta. É claro, então, né? Pra mim, eu digo, eu tenho que ser eleita, porque senão eu não teria voltado mais. Mesmo sendo a 100ª ovelha, quando a gente se afasta, o bom pastor vai nos buscar lá. Né? Exato, ele vai. A gente tem que crer, né? Ele Exato. vai. Mas bom demais. E agora, Michele? Já chegou, né? A hora do... O nosso primeiro breakzinho. Primeiro intervalo, não sai daí. E PPTV, a gente volta já. A Oui Mademoiselle Semijoias alinha sofisticação e beleza,
valorizando você com acessórios exclusivos e marcantes. Nosso foco é na qualidade, unindo bom gosto e atualidade em peças únicas e perfeitas. São detalhes que encantam e refletem sua personalidade e estilo individual. Fale conosco pelo WhatsApp 11 99667 3767 ou visite nosso Instagram @uimademoiselle Semijoias e conheça tudo o que a gente tem para você. Bem-vindo à Previx, uma empresa de segurança e serviços que está comprometida em proteger o seu patrimônio e garantir a tranquilidade que você merece. Oferecemos uma gama completa de soluções de segurança e serviços para atender às necessidades do seu negócio ou residência. Nossos profissionais altamente treinados em segurança patrimonial, armada e desarmada, garantem a proteção do seu patrimônio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de nossos serviços de segurança, também oferecemos uma equipe completa de apoio, desde porteiros e recepcionistas cordiais até auxiliares de limpeza dedicados. Na era digital, a segurança eletrônica se torna fundamental. Com a Previx, você pode contar com serviços avançados de monitoramento eletrônico 24 horas por dia, controle de alarme e imagens em nuvem para garantir a máxima proteção. Na Previx, segurança é nossa missão e prioridade. Protegendo o presente, garantimos um futuro seguro para você e para o que mais importa. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como a Previx pode proteger o que você mais valoriza. Olha aí, você está na sua TV missionária IPP-TV, e aí comenta aí no chat, clica aí, né, ativa o sininho, curte, comenta, compartilha, faça parte dessa comunidade que tem sido engajada e assim você promove a nossa missão, ajudando a plantação de igreja, perfuração de poços, distribuição de cestas básicas, tudo isso, porque inclusive o casal missionário de hoje, o nosso diácono Marco, ajuda bastante na obra missionária da nossa igreja, né não? É muito trabalho, né não, meu diácono? Tem bastante coisa para fazer, pastor. Coisa boa, né? E aí, Michele, a gente volta, né? Isso, e agora a gente volta na nossa conversa aí. Vocês falaram que vocês já trabalham já há mais de 15 anos com aconselhamento bíblico, né, de casais. E nesse período, assim, o que mais vocês aprenderam sobre, né, o amor, o sacrifício no casamento, né, diante da própria palavra, né, Efésios 5. Efésios 5 eu falo muito quando eu falo para casais, não sei se vocês já viram, né? Mas assim, é o texto áureo sobre casamento, né? Onde a gente deve se submeter uns aos outros, né? O casal e tudo mais, e o reflexo do amor de Cristo. Como é que é isso para vocês? Na devocional que houve antes do programa, eu achei muito interessante, muito boa a devocional, e um ponto me chamou a atenção, que é o que a gente repete muito aos casais, que é o fato de que você está casando não para ser feliz, mas para fazer o outro ser feliz, né? Muito bom. E essa dedicação a fazer o outro feliz, ela tem que ser diária. Ela não é, hoje eu estou bem, hoje eu amanheci, meu dia está maravilhoso, então eu vou levar um café para minha esposa na cama, ou eu vou fazer alguma coisa que surpreenda ela, que alegre um pouco mais o dia dela. Não, isso aí é um trabalho diário, é um trabalho, você tem que regar a plantinha ali todos os dias, e isso tem que ser um costume da relação. É porque nós começamos aconselhamento antes de entrar na IPP. Nós já fazíamos aconselhamento na outra igreja. E nós fazíamos muita coisa baseada no material do Jamie Camp. Que foi o meu pastor de adolescência, de infância e tudo. Eles têm muito material, ele tem muito material sobre casamento. Então era diferente do aconselhamento bíblico da IPP, né? Teve uma época na IPP que o Arival nos chamou e disse, acho que na época da pandemia, ele tem aquele jeitinho, ele disse, vocês vão aconselhar casais agora. Mas na época ainda não estava tendo os cursos e tudo. Então, assim, a gente continuou com o trabalho que a gente fazia, porque nós já tínhamos 8 casais que eram acompanhados pela gente antes de PPP, que nós continuamos acompanhando. E acompanhamos até hoje. E daí nós demos continuidade, né? Agora, o que a gente faz é, assim, quando passa aconselhamento bíblico, por exemplo, a gente chama o pastor Samuel. Sim. Me ajuda aqui, vai aqui, é você.
Muito bom. E a gente faz a parte mesmo porque eu também faço capelania, então a gente faz a parte mesmo de dividir experiência. A gente faz tudo à luz da Bíblia, mas de dividir as experiências. E eu sempre, o que a gente mais fala para os casais se você realmente está disposto a casar, entenda que quando a Bíblia fala que o homem tem que amar a mulher como Jesus amou a igreja e se entregou por ela, é uma coisa muito ampla, muito séria e muito profunda. Né? Você não entra para brincar de casinha, né? E são pequenos detalhes. Por exemplo, no nosso casamento, nós estamos há 18 anos juntos. Há 18 anos o Marco me leva café da manhã. Olha aí. Todas as manhãs. Que bem. É o amor sacrificial, né? Nem toda manhã você acorda bem, mas você tem que levar. É um detalhe, e ele sabe que o meu dia muda porque ele me leva uma xícara de café da manhã todas as manhãs. E é incondicional, né? Não tem condições, né, Marco? Não tem. Hoje nós não estamos muito bem, mas eu levo café para lá. E eu acho que o amor... O dia hoje não tá legal, mas no outro dia de manhã... E o que Deus espera do Os casais, casamento é eles têm a incondicionalidade. diferença. Eu acho que é isso que ele nos ensina. Entrega total, né? Incondicionalidade. Ô, Karina, você falou em Jaime Camp, então eu queria só mostrar. Ô, Rods, eu não sei se dá para focar aqui na lareira, dar um zoom na lareira, será que dá? Na outra câmera, a câmera do devocional. Aquela Bíblia que está em cima da lareira ali, ó, a que está por cima, Daqui a pouco eu pego ela. é o seguinte, é a Bíblia da família, baseada nos devocionais de Jaime Camp e Judith Camp, a esposa dele. Olha aí. Vocês estão pensando o quê? O bem casado está ligado, está antenado. A Bíblia da família. Você pode adquirir essa Bíblia pela Ezion, né? editoresion.com.br, a sua editora missionária, vai lá e pede lá, eu quero a Bíblia da família da Sociedade Bíblica do Brasil. Bênção. É uma E o bênção. material dele é uma bênção. É muito legal, é muito legal. Na minha igreja antiga, onde eu nasci como cristã, veio do Jaime Camp, né? Da igreja dele. Sim, Então, olha que bênção. A gente acabou usando o material dele. E tivemos muito casais assim, que Deus colocou na nossa vida. Para que a gente pudesse compartilhar experiência. E como foi a chegada de vocês aqui na IPP? Foi o Marco, como é que foi isso? Não, o Marco, né? Mas foi um novo pilar na vida de vocês aí? Foi o Abílio. Foi o Abílio. Olha aí. Nosso filhinho. O caçula. O caçula. Que nós tínhamos visitado algumas igrejas Tínhamos saído da nossa igreja anterior. e aí quando a gente ficou em dúvida, nós percebemos que o Abílio ele se sentia muito à vontade. Ele Lá na escolheu, na verdade. Nós começamos a ir na segunda-feira nos cultos do Hernandes. Na conexão. No Conexão com Deus, a convite da Adriana e do Marcelo Azanha. Que são Olha amigos aí. muito queridos e eles nos A convidaram. turma Zanha aí já trazendo vocês. Né? Eles que nos convidaram. E a gente Legal. começou aí toda segunda-feira. E no domingo a gente tinha saído da nossa igreja e a gente estava indo numa igreja que inclusive a gente encontrou o Jaime Camp lá, que era a CB Moema. Moema. Mas a gente só tinha ido visitar e a gente não se encontrava. E eu dizia para ele, Marco, a gente precisa de uma igreja, a gente tem que estar. Eu sempre fui muito firme com a coisa das crianças estarem na EBD, das crianças irem para EBD, irem para o grupo de adolescentes, por ser professora de adolescentes muitos anos. E nós fomos numa segunda-feira e o Abílio pequenininho disse, mãe, é essa igreja que eu quero. Eu quero Olha ficar assim. aqui. Que E aí ele disse, bonitinho. então é aqui que a gente vai ficar. Pronto. E desde então a caminhada na IPP ajudou a fortalecer a caminhada de fé e o casamento de vocês? Muito. Sim. Porque a Bíblia é pregada pura e simples, né? Ninguém está inventando a roda na igreja. A gente foi buscar a palavra. E assim, a disposição de servir, nós já tínhamos essa disposição, mas ela floresceu lá Muito no mais IPP. lá dentro. Tá? Muito bom. E a sua caminhada como diácono, como é que se deu, Omar? Porque aí o líder servindo, né? Servindo na casa do Senhor também. Como é que foi isso? Verdade. Eu sempre tive assim, sempre estive envolvido em alguns ministérios. Lá na IPP eu comecei a servir também no Ministério Infantil, né? No Ministério Infantil, sendo auxiliar de classe do Marcos Mainardi. Olha que legal. E nós passamos ali, acho que 2 anos juntos, com os pré-adolescentes. Eu fui pré-adolescentes, era né? pré-adolescentes, eu fui auxiliar com a Raquel das crianças pequenas, depois fui do Marcos Mainardi. Aham. E aí, mas eu sempre tive assim, o diaconato sempre eu queria alguma coisa mais, eu queria servir mais ainda. mais. Não que lá como professor auxiliar eu não servisse, mas eu queria um pouco mais. E sempre ali nos
nos almoços, nos jantares, nos eventos. Eu sempre estava ali, montando e desmontando mesa, recolhendo cadeira. E aí o pessoal mesmo, do nosso ciclo de amizades dentro da igreja, falou: olha, Nós vamos te indicar para diácono, porque Olha você que tá legal. montando isso. E é natural dele, não era uma coisa que ele estava fazendo forçado. E a Os partir- almoços de família, ele é a pessoa que lava Que a louça serve. de todo mundo, que limpa, que organiza. E aí, Legal. eu lembro claramente num domingo, a Simone pegou e falou: não, peraí, vamos resolver esse negócio aqui. Pegou uma listagem lá, colheu as assinaturas do pessoal, levou lá e... Fez a indicação, porque esse é o procedimento, né? Exato, fez a Todo o indicação. procedimento certinho. Que E legal. a partir dali foi para votação, foi eleito. E a partir dali foi só servir ainda mais. E é um domingo dentro da igreja. feliz para ele quando ele tá de plantão. Eu gosto. A noite anterior ele prepara o terno, tudo bonitinho, coloca, acorda antes. Ele é um dia que ele se sente muito feliz. A gente vê, o Marco sempre alinhado lá quando está servindo como diácono na nossa igreja. E fica a dica aí, ó, o Ministério Pinheiros Infância é uma bênção. Se você está em São Paulo, pode nos visitar. Seu filho vai ser muito bem recebido. O último domingo, quer dizer, um do domingo desse, né, que o programa é atemporal, a gente tem que dizer isso. Sim. Mas dá mais ou menos quantas crianças ali, só para o pessoal ter uma ideia? Porque Michelle é coordenadora também do Pinheiros Infância. Uma das, né? Uma das. A gente chegou a 290 crianças Num desses domingos num aí. domingo de manhã. Gente, 290 crianças, né? É bastante. É uma igreja de crianças dentro da nossa Verdade. igreja. Sim. E vocês começaram servindo lá. E hoje nosso neto é o nosso ativo neto no vai. sábado, no domingo. Minha filha e meu genro são muito firmes nisso, não faltam, levam ele. E todas as atividades do Pinheiros Infância também com os adultos, os adolescentes, os acampamentos, todas as iniciativas que existem dentro da Que a igreja gente pode, a gente vai. Quando são pode, vai. fantásticos. Sim. Então, Os acampamentos merecem assim Sim. destaque, porque é quando você vê que realmente tem muita Muita criança. criança. E é, Muita e é por isso que eu acho que é fantástico o título do programa hoje, do episódio, né? Firmados na Rocha. Vocês tiveram que construir o novo relacionamento, né? O casamento de vocês na rocha que é Cristo. Mas aí, imediatamente, vocês são conectados à missão, vocês estão unidos na missão. Exato. E como é para vocês servir juntos? Hoje eu não estou ligada a nenhum ministério da igreja no momento. Claro. Por quê? Porque eu entendi que eu precisava despender tempo para a família. Certo. Então, assim, nós Uma dois outra no fase, né? Exato. Nós dois no ministério, como nós não tivemos hiato entre um filho e outro, sair da adolescência, entrar na adolescência e sair da adolescência. Nós tivemos a Ruth saiu da adolescência e o João entrou. Aí o João saiu da adolescência e o Abílio entrou. Então, assim, eu sentia como mãe que despendia mais tempo de mim. Então, eu trabalhei muito tempo no ministério da igreja, mas quando começou a nascer os meus netos também, eu digo, eu preciso de um pouco de tempo Claro. para estar em casa, Sim. para cuidar das crianças, ajudar a cuidar das crianças, mas não só isso. Hoje a minha mãe é uma São pessoa... quantos netinhos mesmo? Só para o pessoal lembrar de Dois casa? lindos e tá vindo a terceira. 2 lindos netos e tua vida terceira aí. O Olha, João, a Maria e tá nascendo a Ana agora olha em que setembro. coisa boa. coisa linda. Setembro de 2025 vai nascer A Ana. a Ana. Mas também Coisa porque a boa. minha mãe veio morar com a gente, a minha mãe teve problemas legal. de saúde muito severos e também precisava de atenção. Então, por um tempo, eu disse, olha, você assume o diaconato e o que eu puder, eu vou ajudar em alguns eventos espaçados. E aí veio o grupo de pastoreio. E aí nós abrimos nossa casa para o grupo de pastoreio. Ah, tem um Sim. grupo de pastoreio lá na casa de Temos. vocês. O primeiro grupo de Interlagos foi na nossa casa, hoje já tem 2. Muito bom. Interlagos tem 2 já. Já tem O 2. primeiro foi com vocês. Sim. Pessoal de casa, para entender aí, grupo de pastoreio, talvez você seja de outra denominação, o pessoal chama de pequenos grupos ou até chama de célula Célula. também. Exatamente. Para nós é grupo de pastoreio, como diria Calvino, né? Nós somos pastores de pastores. É a própria igreja se pastoreando, porque a gente precisa cuidar uns dos outros. Não é verdade? É bom demais, né? Sim. E Conta aí, pra Michele? gente um pouquinho dessa experiência de grupo de pastoreio, né? Porque a gente também tem um grupo na nossa casa. Exato. E para lembrar e reforçar, e até para falar para quem não sabe, né? Da importância que é você ter esse pequeno grupo ali no seu bairro, Aham. de cuidar de pessoas ali, né? Conta pra gente, pro pessoal, a importância disso, né? Como faz diferença na nossa semana saber que tem esse grupo, né? Isso era um desejo, sempre foi um desejo antigo nosso, né?
nós começamos a vida num apartamento bem pequenininho, alugado, né? E aos poucos a gente foi construindo o nosso casamento, foi construindo a nossa história, a nossa vida, né? E o nosso desejo era ter um lugar onde a gente pudesse reunir pessoas para dividir experiências, para falar da palavra de Deus, onde a gente pudesse fazer esses estudos, né? E quando nós construímos a nossa casa, que nós vivemos hoje, nós deixamos lá um espaço Para isso. reservado para fazer essas reuniões, né? E desde então, esse desejo ele vinha queimando dentro da gente de ter um grupo, né? E quando houve a possibilidade que a gente finalmente conseguiu terminar a casa, aí então a gente tinha um espaço ali onde a gente poderia realizar aquilo que a gente sempre sonhou. A nossa igreja, ela é uma igreja muito grande, né? Então, assim, com muitos membros. E é maravilhoso, mas existe a necessidade de que as pessoas consigam se relacionar. Sim. Não só no domingo, não só no sábado, não só nos eventos. Exatamente. E as pessoas precisam orar uma pelas outras, precisam compartilhar suas questões. E com uma igreja muito grande, isso às vezes pode assustar, mas graças a Deus a nossa igreja também pensou nisso quando fez os grupos de pastoreio. Então, além do material ser maravilhoso e direcionado, porque é igual para todos os grupos, então todos os grupos que existem na igreja estudam o mesmo livro, a gente consegue criar uma pequena família, um grupo. Maravilhoso. Onde a gente ora um pelo outro, onde a gente se ajuda, onde a gente compartilha. Cuida uns dos outros. Né? A gente ri junto, a gente chora junto. Quem tem criança pequena serve ajuda como rede de apoio. A gente fala isso até pela gente mesmo, né? A gente tem família aqui em São Paulo. Nosso grupo de pastoreio. Nosso grupo de pastoreio, que acabam sendo vizinhos também, né? Porque todo mundo ali no mesmo bairro. Acaba sendo nossa rede de apoio, né? Rede de apoio maravilhosa. Gente, olha só. Desculpa, mas o programa voa. E a gente tem que chamar o próximo break aí. E a gente volta já caminhando para o final. Mas fica a dica aí, hashtag fica a dica. Se você está aqui em Pinheiros, procura um grupo de pastoreio. A gente volta já. A Mais Que Empreender, Recrutamento e Seleção oferece soluções completas para empresas que precisam contratar com assertividade, agilidade e qualidade. Nosso compromisso é encontrar o profissional ideal que vai além do currículo e que se conecta à cultura, valores e objetivos estratégicos do seu negócio. Oferecemos recrutamento e seleção personalizado, buscando candidatos alinhados ao perfil técnico e comportamental que sua empresa precisa. Análise de currículo com avaliação criteriosa, destacando as competências mais relevantes para cada vaga. Simulação de entrevista de emprego com preparação estratégica para candidatos que querem se destacar em processos seletivos. Para contratar o talento certo ou preparar profissionais para o mercado, a Mais Que Empreender está pronta para fazer parte da sua jornada. Entre em contato e descubra como podemos transformar seu processo seletivo. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. Cozinha nova em um dia, quer ver? Então bora pro vídeo. A Rivest salva qualquer cozinha. E olha que essa até que tava boa, mas com as placas planas marmorizadas da Rivest,
vai ficar ainda mais bonita, você vai ver. E é assim mesmo, sem quebra-quebra, é só você ir colando as placas da Rivest uma depois da outra. E quando você precisar cortar pra fazer os ajustes, só usar uma tico-tico. Passa a cola na placa e na parede e gruda a Rivest aí pra ir transformando o ambiente sem fazer nenhuma sujeira. É fácil, rápido e limpo. Os encaixes nas laterais das placas Rivest deixam tudo muito alinhado, ideal pra quem não quer ver aquelas coisas tudo torto na parede. Se você tem toque que nem eu, Rivest é um alívio, porque o revestimento fica retinho e uniforme. Ufa! E olha só, a exclusiva nanotecnologia utilizada pela Rivest na fabricação dos revestimentos torna as placas antifúngicas e antiaderentes. Por isso, onde tem Rivest, a limpeza fica muito mais fácil, já que impede a formação de fungos e não deixa a sujeira se fixar. E você pode ter todas as vantagens em um único dia de instalação. Um só dia, sem pedreiro, sem poeira, sem dor de cabeça com obra. É isso aí, a cozinha já tá pronta e a dona Miriam e o seu Rogério ficaram muito contentes com o resultado. Ficou ótimo o serviço, gostamos muito. Para mais informações, entra aqui no site da Rivest ou então chama no WhatsApp pra gente passar um orçamento pra você. Voltamos e a gente vai voltar no assunto do grupo de pastoreio, né? Porque assim, é um tema muito legal porque a gente pode ver, como a Karina falou, né? Como a nossa igreja é uma igreja muito grande e domingo você não consegue falar com todo mundo, né? E às vezes a gente no domingo tem 4 igrejas diferentes, né? São 4 cultos. Então assim, a gente precisa, tem essa necessidade de congregar, vamos dizer assim, né? Durante a semana. Sim, Exato. de comunhão. Né? Ter comunhão. Exatamente. Então a gente volta nesse assunto. Vocês têm mais experiência para passar para a gente. A importância do grupo de pastoreio, né? Você se relacionar com outras pessoas ali e encontrar essas pessoas no domingo. Como a igreja é muito grande, você acaba, de repente você foi num culto à tarde, você não tinha ninguém ali que você pudesse, que você já tivesse trocado uma palavra. Com o grupo de pastoreio, você acaba sempre tendo alguém como referência dentro da igreja. Sempre tem aquela pessoa que é do seu grupo, ou um amigo daquela pessoa que frequentou o culto naquele dia, naquele horário. Então isso traz uma inclusão, a pessoa se sente acolhida ali por encontrar uma pessoa que convive com ela durante a semana nos pequenos grupos, nos grupos de pastoreio. A partir do nosso grupo de pastoreio, nós temos a bênção de ter um casal de missionários chilenos no nosso grupo de pastoreio, que são uma bênção, que é a Verônica e o Juan. Eles têm 2 filhas pequenas, tem outros membros do nosso grupo que também têm filhos, e eles tiveram a ideia de fazer um grupo de pastoreio Kids. Porque as meninas, as filhas dela, começaram a evangelizar na escola. Isso foi muito legal. E começaram a chamar as crianças para fazer um grupo de pastoreio Kids. E a gente hoje, uma vez por semana, também tem um grupo de pastoreio de crianças. Recebe as crianças também. De Que legal. crianças. Olha que iniciativa boa. Legal. Com todo o material Sim. bíblico, acho que usa algum material da igreja, livro, música. Neste ano eu consigo ir ainda, eu vou num ou no outro, mas ele... E aí agora vocês estão pastoreando os coraçõezinhos ali das crianças. A Verônica e o Juan Eles são incríveis. são os líderes do grupo. Do A gente deu a liderança para eles. Ó, crianças, assim, é com vocês. É o que diz o pastor Samuel, que a gente precisa de outros líderes, além daqueles que estão recebendo as pessoas no grupo de pastoreio regular. Nós temos a liderança da Verônica e do Juan no grupo de pastoreio Kids, né, que ocorre às sextas-feiras, no nosso caso. Uma sexta sim, uma não. E ali a gente vê outras crianças tendo contato com a palavra de Deus, e isso É muito bonito. fantástico. E com isso outras famílias também, né? Sim, porque elas trazem os pais. E no nosso grupo de pastoreio não é só da nossa igreja. A gente tem pessoas da Batista, a gente tem pessoas que não eram cristãs. Olha que legal. Então, Serve como um lugar de evangelização. Sim. Com certeza. E aí, para a gente caminhar um pouquinho mais para o final, aí infelizmente passa rápido, né? Após tantos anos de casamento aí, né? Quais são as práticas ou disciplinas espirituais ou hábitos, né? Que vocês não abriram mão para manter Cristo no centro do casamento de vocês? Nós oramos em família. Durante as refeições, Sempre. pelo menos uma refeição em que a Juntos, família sempre. está reunida ali, nós oramos juntos ali. os devocionais. Isso, à medida que o tempo vai demandando dos nossos filhos que cresceram, né? Então, um tem trabalho, o outro trabalha de home, mas tem um horário diferente. Então, vai se tornando mais difícil, Mas a gente até tenta pelas fazer os agendas, devocionais nós juntos tentamos sempre. estar alinhados pelo menos uma vez durante o dia, para que esses devocionais ocorram. Isso é
precisa ser inegociável. Ir à Há dias igreja. que a gente não consegue, mas assim, via de regra, tem que ser a exceção, não a regra. Estarmos juntos na igreja, nós Isso, não tá. abrimos mão disso. Muito Estar bom. no culto. Quando a gente falta, que por algum motivo ou outro a gente assiste na TV todos juntos, Reunimos. mas não abrimos mão disso. Temos uma nora que João está se casando agora, né? Ela era metodista, mas passará da nossa Veio igreja pra nossa presbiteriana. Olha que legal. E eu tenho uma nora que namora há 3 anos com meu filho mais novo, Abílio, que ela é neta do um pastor da IADA, que é uma igreja mais renovada, né? Contemporânea também. Mas sempre que ela pode, ela tá com a gente lá. O Abílio vai no culto na igreja deles também. Importante, nunca deixar de ir para a igreja. Verdade. E isso a gente não abre mão, porque a gente sabe que as brechas, elas é o que destrói o casamento. E a gente sabe que Satanás está sempre rondando, procurando um espacinho para entrar. Bom demais. A partir daí, eu acho que a gente passa para os nossos próximos quadros, né, Michele? Sim, vamos ao nosso primeiro quadro, Dica do Casal. E no Dica de Casal, eles vão deixar aqui alguma dica para vocês. Eles já falaram bastante coisa, né? Acho que já deu para vocês Muita coisa boa. pegarem aí alguma coisa, né, seja muito importante para o relacionamento do casal, em família, com filhos Vida e netos, devocional, né? Vida né? devocional, oração. Mas queria que vocês deixassem algo mais específico. Marco e Karina, Pro pessoal agora que tá assistindo. falando diretamente pro pessoal de casa aí. É com vocês. A minha dica, né? A dica que eu dou e que a gente acaba dando com todo mundo que a gente compartilha a vida. Além de tentar o máximo possível se manter debaixo da graça de Deus, na igreja, enfim, tudo aquilo que a gente já falou, para mim, como esposa, prestar atenção nos pequenos detalhes diários, as pequenas bênçãos diárias, as coisas que não precisam ser enormes. O Marco é muito atento a isso. Ele cuida de mim nos pequenos detalhes, que podem não ser grandes para ele, mas que ele entende que é importante para mim. Então, isso faz com que eu continue amando ele cada dia mais e mais e mais e mais e mais. Já do outro lado, né? A Karina, ela cuida de mim. Então, ela Cuide. vai olhar a minha roupa, ela verifica se está faltando alguma coisa em casa, ela me alerta. Então, essa parceria mesmo, enquanto casal, ela precisa existir. Não é apenas nos dias bons, mas em todos os dias. Os dias maus vão vir, eles fazem parte do relacionamento. Mas nesses dias é que a gente realmente percebe o quão importante Cristo é, a presença de Cristo no nosso relacionamento. E nos detalhes, em cada mínimo detalhe, no café, na roupa, em Coisas algo que ela deixou pequenas que pronto. deveriam ser simples e corriqueiras, mas que na verdade são pequenos cuidados. Exato. E é aquilo, né, que a gente sempre fala, nunca se esquecer que abaixo de Deus, quem Deus te deu para priorizar, quem Deus me deu foi o Marco. E Quem Deus me deu foi a Karina. Então, é isso. Muito bom, muito bom, né? Muito bom. Vários né? aprendizados hoje aí aqui isso no aí. nosso programa, firmados na rocha, unidos na missão. E agora, Michele? E o nosso próximo quadro, o Eu Ainda Digo Sim. Eu ainda digo sim. O Dica de Casal hoje foi quase que o Bem romântico, início, né? Bem- do Eu Ainda Digo já foi Sim. a introdução pro romantismo aí. É isso aí. Agora a gente vai pedir, Rods, bota aí, ó, até coraçõezinhos na tela aí. Coraçãozinho na tela. E você que tá no chat, Clica aí no coraçãozinho tem aí um do coraçãozinho lado. no chat, clica aí, enche a tela do... Enche aí. E por que que o Marco ainda diz sim pra Karina? Por que que a Karina ainda diz sim pro Marco? E a Aí gente faz assim, ó, faz de conta que a gente não tá aqui, vocês podem se virar um pro outro, com direito a beijinho no final. Pode tá bom? beijar no final. Eu ainda digo sim, porque todos os dias, independente dos percalços e das tempestades, eu ainda percebo que a gente é firmado na rocha e que Deus te deu para mim
todos os dias. Então, eu amo ser casada contigo. Eu não imagino a minha vida diferente do que ela é hoje. Uau, pastor. A régua está lá em cima, agora é contigo. Eu ainda digo sim, porque mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando a gente passou por tribulações em todas as áreas, Todas as áreas. você esteve do meu lado, me apoiou, esteve ali para dizer que junto a gente ia passar por aquilo. E a gente passou, e chegou até aqui. E eu continuo dizendo sim. Olha aí, Muito bom, que coisa lindo, boa, né? muito bom, lindo demais, né? A gente fica aqui vibrando e emocionado, porque É sempre emocionante esse momento. o ECC assim, né? Encontro de Casais com Cristo faz a gente essa melhor amizade que o casal tem precisa ser adornado por romance. E é maravilhoso. E vocês foram muito românticos hoje aqui. Sim. Que coisa boa, coisa boa. É isso aí. Seja romântico, viu? Leva café da cama. Sim, isso aí. Bom demais, né? E eu queria mostrar para você que está em casa aí, ó. Essa aqui é a Bíblia da Família. Não sei se dá para dar zoom ou Rods, mas está aqui, ó. A Bíblia da Família, essa capa bonita, com comentários aqui do nosso querido Jaime Camp aqui, ó. Tem comentários aqui, quadros especiais. Bíblia da Família da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí, em parceria com a editoresion.com.br, você pode adquirir essa Bíblia aqui e contribuir. Nossa dica literária de hoje. Dica literária de hoje. Você adquire essa Bíblia aí na Editora Esion. Aí tem até um espaço aqui para dedicatória, é bem legal. Você pode presentear alguém que vai casar com essa Bíblia. Aí busca lá na Editora Esion, parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Mas infelizmente a gente fala o quê? Tá acabando, né? Tá acabando. Como passa rápido, né? Passa rápido. Queridos amigos, Karina e Mar, considerações finais aí, por favor. Fala com a gente, com o público aí de casa. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada por virem aqui e abrir um pouco da intimidade de vocês, né, pra gente aqui. Muito obrigada. Por gentileza. Queria agradecer novamente, pastor, agradecer o Bruno, a Kátia, que nos contataram, que foram super gentis conosco, que falaram, olha, vocês precisam contar um pedaço da história de vocês lá no programa e tal. Então, queria agradecer eles, queria mandar um beijo pro Bruno, pra Kátia também. Muito bom. Queria agradecer a você, pastor, você, querida, por essa possibilidade de estar aqui, de dividir um pouquinho da nossa história, não só com o pessoal de casa, com vocês também, para que a gente também se conheça um pouco melhor. É verdade. E a gente deseja e ora para que esse programa continue por muito tempo, porque ele é um programa que realmente abençoa, porque dá a chance das pessoas, além de se conhecerem melhor, essa coisa, a gente acredita muito no compartilhar de experiências. De alguma maneira, Deus sempre usa isso para edificar a vida de alguém. Amém. Então, que Deus abençoe vocês na direção desse programa, pastor, amém. Você, querida, e que ele perdure por muito tempo, que possa alcançar cada vez mais casais. Muito bom. Amém. Então, vou pedir aí, como sacerdote do lar, Marco, por favor, para encerrar, ora pelos casais, pelas famílias e pelas pessoas que nos assistem agora nesse momento. Obrigado, pastor. Santo e eterno Deus, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento aqui compartilhado, Pai. E nós te pedimos, Senhor, que perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos use, Senhor, a nós, aos pastores, a esse programa, a IPP, a IPP-TV, Senhor, para edificar lares, para edificar vidas, Senhor, que esse programa, que esses momentos, que toda essa programação, e que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, te pedimos pelos casais que estão assistindo, te pedimos pelos casais que estão se formando também, Deus, para que eles possam, Senhor, ter sempre a Ti como rocha, Senhor, a Ti como centro dos relacionamentos, Deus. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e até o nosso próximo Bem casado. Bem Casados. Tchau, tchau, pessoal.